Hoje, nesse vídeo de física, isso mesmo, eu estou aqui novamente, Carlos. Falaremos hoje sobre trabalho e energia. Só que você já viu a parte teórica, eu confio em você. Você viu um caminho natural, né? A parte teórica, para depois irmos para os exercícios mais aprofundados. Vamos aplicar o que justamente falamos na teoria, ou seja, tudo que a gente deduziu, que a gente achou, as fórmulas, potência útil, quanto que foi dissipado, qual o rendimento daquele processo físico. E hoje vamos pegar somente exercícios, começando por gráficos e utilizando também a potência, ou seja, quantos joules vão ser gastos em um determinado intervalo de tempo. E eu quero contar com a tua presença. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever, porque sempre é uma ajuda muito gratificante para todos nós. Mas vamos ao que interessa, que é os exercícios. E eu vou pegar muita questão da UPE-SSA1, porque as questões são muito boas, são muito bem elaboradas. Eu acredito que são uma das melhores bancas a respeito de trabalho e energia, tá? Eles focam bastante nesse tipo de questão, nesse assunto na prova deles. Então vamos lá, porque hoje a gente vai aprender muito, porque essas questões têm muito a nos ensinar. Então vamos lá. Primeira coisa, uma questão de trabalho e energia a respeito de gráficos. Você sabe que no eixo Y, esse eixo vertical, temos a força, ou seja, Fzinho representa a força. E no eixo horizontal, né, o eixo X, como se a gente fosse analisar em eixo X e Y, ele está aqui o deslocamento, ou seja, quantos metros foi percorrido durante aquela aplicação de uma certa força. E a gente sabe que quando eu aplico uma força, promovo um deslocamento, eu estou fornecendo energia para um certo corpo. Então vamos lá, entendamos. O eixo X está o deslocamento, o eixo Y a força. Portanto, o que eu tenho que fazer? Bom, quando eu vejo esses dois parâmetros, força e deslocamento, eu já penso logo, a área nos dá justamente o trabalho, ou seja, quantos joules estão ali presentes. E você sabe que a parte de cima é o trabalho motor, trabalho positivo, e a parte de baixo é um trabalho negativo, trabalho resistente, né? Contrário ao sentido da trajetória. Então, basta a gente pegar as áreas aqui e ser feliz, né? Então vamos lá. A primeira área, você sabe que esse trapézio à minha esquerda, ele tem um certo comprimento, algumas certas dimensões, e que a área dele justamente corresponde à base maior mais base menor vezes a altura, tudo dividido por 2. Cuidado nisso, hein? Tudo dividido por 2. Então, bom, vale a gente só aplicar isso daqui. Agora, cuidado que ele está invertido, né? Bom, então peguemos aqui, ó, nosso cálculo. Qual é a base maior dele? 35, obviamente, 35, né? Esse lado esquerdo, porque ele está emborcado, né? Invertido. Então 35 mais uma base menor, que é quanto? Essa parte de cá, ó, que eu vou destacar, ó. Entendeu? E vai ser justamente 10. Você vê que corresponde a 10. Ou seja, 35 mais 10 vezes uma certa altura. E quanto que é a altura dele? A altura é esse eixo X, ó, a parte de baixo, que ele está emborcado novamente. Então, vezes 4, tudo dividido por 2, né? Já que essa é a nossa fórmula. 2 corta com 4, portanto temos 45 vezes 2, ou seja, 90 joules nessa primeira parte de cá, né? Então vou colocar mais aqui para a esquerda, sendo 90 joules aqui presentes. Bom, vamos olhar para o segundo trapézio. Vamos fazer a mesma coisa, tá? É simples, bem tranquilo. Qual é a base maior dele? Que está à nossa direita, ou seja, 20. 20, vou colocar aqui, ou seja, 20, mais o quê? Mais a base menor, que é quanto? 10, ou seja, 20 mais 10, vezes uma certa altura. Que quanto que é a altura dele? De 6 vai ser a nossa altura. Porque eu estou indo de 4 metros até 10 metros. Então esse intervalo de tempo é justamente 6 metros. Portanto, só basta aqui multiplicar por 6 e dividir por 2, né? Porque está na nossa fórmula. Então, vezes 6 dividido por 2. Ou seja, 2 corta com 6. Temos novamente 90. Porque o quê? 30 vezes 3, ou seja, 90 joules. Novamente 90 joules. Ou seja, esses dois lados já estão ok, né? Vou até apagar aqui esse cálculo para que não fique tão carregada a imagem, né? Vamos lá. Então aqui temos 90 joules. Beleza. Agora o que nos falta é a parte de baixo do eixo X. E são dois triângulos. Você sabe que a área de triângulo é base vezes altura dividido por 2, né? Que é como se fosse um retângulo dividido por 2. Entendeu? Então, beleza. Aqui, nosso primeiro triângulo, qual é a altura dele? É 10, eu considero em módulo, tá? Não vai botar menos 10 não, hein? Considere em módulo, ou seja, 10 vezes a nossa base, que é de 0 até 4, ou seja, base 4. Então, eu tenho aqui 10 vezes 4,
tudo dividido por 2. Isso nos dá um valor de quanto? Exatamente 20 joules. Lembrando que eu estou considerando em módulo, tá? Que na verdade isso é um trabalho resistente. Mas depois podemos colocar o sinal negativo. Então, olhando para o segundo triângulo, temos aqui novamente a mesma coisa, é simples, tá? A altura dele, ó, vem aqui no 5, ou seja, a altura 5 e a base dele é justamente de 4 até 10, ou seja, 6. 5 vezes 6 dividido por 2 nos dá quanto? Adivinha? 30 dividido por 2, ou seja, 15 joules. Então, beleza, né? Agora, o trabalho da força resultante, como você sabe, temos que pegar essa força resultante, será o quê? 90 mais 90, ou seja, os positivos, 90 mais 90, 180. 180 menos, vale dizer que é menos, o que foi de trabalho resistente, ou seja, 20 joules mais 15 joules, ou seja, menos 35, né? Isso não vai dar 145 joules, como sendo o trabalho da força resultante. Então vemos aí o gráfico, né? Como o gráfico está presente nesses cálculos de trabalho. Mas vamos para outro exemplo que também tem muito a nos ensinar, falando agora de potência. Então, tire seu print, seja feliz e vamos para a próxima. Um exemplo de número 2 em que falaremos sobre potência, ou seja, um trabalho realizado num certo intervalo de tempo. E nesse caso, utilizaremos uma usina hidrelétrica, em que a energia cinética da água, ou seja, a energia relacionada à velocidade, fará com que a turbina gire e que aquela energia mecânica seja transformada em energia elétrica que chega até as nossas casas através da distribuição por meio de fios. Bom, então é interessante sabermos que existe um certo volume de água, né, que a gente chama de vazão, que justamente vai atravessar aqueles canos, vai cair, vai fazer com que aquela turbina seja rotacionada. E bom, existe um fluxo, e esse fluxo precisa ser considerado quando a gente utiliza essa fórmula da potência, ou seja, quantos watts foram ali utilizados. Bem, então vamos a um raciocínio simples. Veja que essa água está num ponto a uma certa altura. Por exemplo, se ela vai cair, ela vai descer toda essa altura, então o trabalho ali, trabalho da força-peso. Mas a trajetória não interessa. A trajetória não interessa, pode ser qualquer tipo de trajetória. O que importa é a nossa altura pelo qual a barragem está colocada. E vejamos que trabalho, você sabe, é o quê? Da força-peso, nesse caso, o trabalho da força-peso. É o peso, ou seja, mg, vezes a altura, dividido pelo tempo. Bom, mas vejamos quais são os dados da nossa questão. Ela diz que o fluxo de água é de 1,5 milhão de litros por minuto. Veja quanta água, pô. Quanta água está ali presente. E ela também fala que a nossa altura é de 12 metros e vale considerar também a densidade da água, que é 1 kg por litro. Então pensa comigo, se passam 1,5 milhão de litros de água por minuto, então é 1,5 milhão quilogramas de água por minuto, já que eu estou considerando a densidade da água como sendo 1 kg por litro. Então vamos lá. Vamos colocar aqui os nossos dados para serem efetivamente realizados, né? Ou seja, se eu colocar aqui como sendo uma potência, o que eu vou achar agora? Qual é a massa de água? Massa de água, como você sabe, 1,5 milhão de gramas, de quilogramas, desculpe-me, de quilogramas, já que estamos convertendo de acordo com a densidade. E a aceleração da gravidade é aquela mesma, tá? É 10. A gente pode colocar 10 mesmo. 10 vezes a altura, que é quanto? 12. 12 metros de altura. Então, vezes 12, de maneira simples, tá? Dividido por quanto? Pelo nosso tempo, considere em segundos, tá? Para que saia em joules, ou seja, joules por segundo. Também, em outras palavras, é chamado de watts, né? Então, vejamos aqui que ele falou 1 minuto. 1 minuto, portanto, é 60 segundos. Vale somente dividirmos, tá? Vamos dividir para ser simples, ser claro, ser sucinto. Ou seja, dividido por 60. E agora, se eu fizer toda essa multiplicação e divisão, teremos o quê? 3 vezes 10 elevado a 6 watts. Também conhecido como 3 megawatts. Lembrando que 10 elevado a 6 corresponde a mega, tá? Então, esse é o nosso cálculo. E aqui, ó, watts, também conhecido como joules por segundo, ou seja, a energia proporcionada ali a cada segundo. E aí, gostasse dessa questão?
também da UPE-SSA, né? Ou seja, como que o trabalho da força-peso está relacionado com a potência em uma queda d'água, também numa usina hidrelétrica. Então, tire seu print que vamos para a próxima questão agora mesmo. Um exemplo de número 3, em que vamos falar a respeito de potência novamente, porém aquela que é dissipada. Veja que percebemos uma força de atrito nesse caso, ou seja, uma força dissipativa de energia. Nem tudo que a gente vai utilizar, que aplicamos energia, vai ser de fato utilizada. Parte dela é dissipada, ou seja, perdida para o meio. E nesse caso, vamos utilizar um Jeep. No exemplo anterior, no vídeo anterior, eu tinha falado a respeito de uma geladeira. Quando a gente puxa uma geladeira, puxa uma massa de concreto. Mas nesse caso aqui, ó, é um Jeep que puxa uma placa muito pesada de 1 tonelada. Bom, então veja que temos esse automóvel, ele tem um guincho elétrico de potência máxima 1 HP, ou seja, 1 horsepower, ou seja, 1 cavalo-vapor, e que nesse caso temos uma certa correspondência a 746 watts, beleza? Se liga nisso, hein? Ou seja, 746 joules por segundo. Em outra situação, também podemos perceber que a massa desse bloco a ser arrastado é de 1000 kg, ou seja, 1 tonelada. E podemos entender que esse bloco vai ser arrastado a velocidade de 0,1 metros por segundo. Se liga que a velocidade é constante. Isso nos diz muita coisa. Porque vejamos bem, aqui ó, esse bloco tem diversas forças atuantes sobre ele. Por exemplo, ele está apoiado sobre uma superfície. Portanto, ele tem força normal, apontando 90 graus no sentido dessa superfície, né? Fazendo 90 graus com a superfície. E outra coisa, temos também a força-peso. Força-peso apontando verticalmente para baixo, né? Força-peso aqui presente também. Outra coisa, perceba, preste atenção, que teremos atrito. Portanto, o atrito vai aonde? Contrário à tendência de deslocamento daquele bloco. Ou seja, se o carrinho está puxando para a direita, o atrito aponta para a esquerda, né? No sentido oposto, sentido oposto, tá? Então aqui teremos o nosso atrito, nosso querido atrito, força de atrito. Beleza? E outra coisa interessante dizer, vale ressaltar, que justamente é a puxada através desse guincho, desse cabo. Então aqui, ó, apontando no sentido do movimento, temos a força do motor, que está sendo transmitida através do cabo, do guincho elétrico. Beleza? Mas cuidado. Temos muitas forças aqui presentes, né? Mas é importante dizermos que normal e peso se anulam, porque não existe movimento na vertical, né? Somente na horizontal. E dessa forma, como eu falei que a velocidade é constante, então a força do guincho é igual à força de atrito. Perfeito? Ou seja, colocando aqui, ó, força do guincho é igual à força de atrito. Beleza? Bom, então a questão também nos dá algumas alternativas que nos ajudam bastante. Ele diz que o coeficiente de atrito é 0,5, a velocidade 0,1. E também temos uma potência máxima. Necessariamente ele vai usar essa potência máxima? Não necessariamente. Está dizendo que é máximo, não que ele vai usar tudo aquilo. Vamos lá. Então, se a gente for observar, a força aplicada vai ser a força de atrito. Mas como é que a gente pode aplicar essa força de atrito na fórmula? Você sabe que atrito é normal vezes o coeficiente de atrito. Porém, nesse caso, a normal é igual ao peso. E se a normal é igual ao peso, você pode colocar aqui, ó, mg vezes mi, coeficiente de atrito. Então, mg aqui, ó, vai ser quanto? 1000 vezes 10, né? Ou seja, 1000 vezes 10, basta colocar somente um zero, fica 10.000 vezes 0,5 ou dividido por 2, né? Que é a mesma coisa, multiplicar por 0,5 ou dividir por 2. Portanto, a força de atrito equivale a 5.000 newtons. Massa? A rocha, beleza. Mas isso aqui não termina a nossa questão, porque queremos saber qual vai ser a potência dessa força de atrito, ou seja, quantos joules ela vai dissipar. Então vejamos, se potência também pode ser escrita como força vezes uma certa velocidade, ou seja, potência instantânea, portanto, eu posso multiplicar 5.000 vezes a velocidade, que é 0,1. Não é verdade? Posso fazer isso sim, sem nenhum problema. Ou seja, 5.000 vezes 0,1, pensa comigo, é mesmo que tirar 10% de um todo. Ou seja, dividir por 10.
Então, eu só vou cortar um zero daqui. Portanto, a minha potência vai ser de quanto? 500 watts. Mas, se eu quisesse utilizar essa potência durante 2 segundos, exatamente 2 segundos, quantos joules eu dissiparia ali nesse caso? Veja bem, se 1 watt é 1 joule por segundo, ou uma certa quantidade de joules por segundo, nesse caso 500 joules por segundo, então se eu quero 2 segundos, eu multiplico 2 vezes 500. Portanto, eu tenho 1000 joules a cada 2 segundos, né? E essa aqui, ó, é a resposta da nossa questão, porque ela tem diversas alternativas. E uma das alternativas, que é a correta, traz essa interpretação, né? Em que a gente tem que relacionar a potência, né, da força de atrito a esse uso aqui dos joules presentes, né? Quantos joules vão ser gastos em 2 segundos? Nesse caso, vai ser 1000 joules. Então a questão já está resolvida, já está tudo prontinho aqui para você, ó. Ou seja, deu para aprender muito sobre essa questão, que falamos também sobre força de atrito. Então, fique com o quadro, ele é todo seu. Por exemplo, vamos falar a respeito de potência, ou seja, quanto que vai ser utilizado de fato pelo aquele nosso equipamento eletrônico. Potência útil, potência dissipada também. Ou seja, quando a gente pega, por exemplo, um motor elétrico que tenta puxar um certo peso, uma certa massa de 20 kg, no caso da questão, ele vai realizar um certo trabalho ali. Lembrando que o trabalho vai ser da força-peso. E se tem trabalho num certo intervalo de tempo, temos potência. E vale dizer que no caso da nossa questão aqui, o tempo a ser feito a gente não pode desconsiderar. Mas a questão é um pouco mais sucinta. Por quê? Porque ela nos diz a velocidade. Portanto, podemos utilizar a potência média. Ou seja, ele resumiu a fórmula mais ainda. Bom, então, observemos aqui esse nosso motor elétrico que vai puxar essa massa de 20 kg com uma potência útil de 80%. Ou seja, de 100% de energia que chega nele, ele somente utiliza 80% do que foi chegado. Bom, e aqueles 20% é dissipado, seja na forma de calor ou de qualquer outro tipo de energia. Importante também dizermos que ele sobe com a velocidade de 2 metros por segundo, velocidade constante. Então aqui o nosso cálculo é simples, né? Se eu quero saber a nossa potência e também o que foi dissipado, bom, então vale aqui o nosso pequeno cálculo, né? Potência é igual a força vezes velocidade, ou seja, potência instantânea. A força vai ser a força-peso, né? Importante dizer isso aqui, ó. Se eu tenho 20 kg, peso 200 newtons. Então, 200 vezes a velocidade, que é 2. Portanto, temos aqui 400 watts que foram utilizados. 400 watts utilizados, viu? Não foi dissipado, nem foi o que chegou totalmente àquela máquina. Portanto, eu posso dizer que esse 400 watts está relacionado ao quê? 80%. Esse é o nosso 80%. Ou seja, é o que vai ser de fato utilizado. Portanto, chegou uma energia completa ali nele. E dessa energia completa foi 80% utilizado. Então eu quero saber quanto que vale os 100%, né, disso tudo aqui. Ou melhor, se eu quiser saber de cara já o que foi de fato perdido, eu posso fazer outra regra de 3 assim, ó. 400 watts corresponde a 80% e 20% corresponde a quanto, né? Ou seja, eu vou colocar Y para ficar uma incógnita diferente, tá? Para não atrapalhar muito. Pronto, Y. Ou seja, 20% vai ser o que de fato se perdeu, já que 80% é completamente utilizado. Portanto, qual das duas é mais viável de utilizarmos? A segunda, né? Bem mais simples. Portanto, só posso fazer meios pelos extremos aqui e terminar o meu jogo. Ou seja, posso cortar 10 com 10, 0 com 0, né? E fazer o que agora também? Posso passar esse 20 vezes o 40, ou seja, 20 vezes 40 dividido por quanto? Por 8, que é igual a Y. E esse nosso valor aqui vai ser exatamente 100 watts, porque 100 watts foi o que de fato foi dissipado. Portanto, 400 watts utilizados, 100 watts dissipados, ou seja, a potência total que chegou a ele foi de 500 watts, mas perdeu-se 100 e foi utilizado 400 watts. Então aqui está a nossa quarta questão e agora vamos para o último exemplo, o último de todos,
em que falaremos também de força oblíqua, uma questão militar da SpaceX. Então vamos lá. Nosso último exemplo em que vamos falar de força oblíqua, isso mesmo, incluir um cosseno no nosso cálculo do trabalho. Bom, temos que achar a força, a componente dessa força principal, da força resultante, que está no sentido do deslocamento daquele objeto. Então vejamos aqui que existe um objeto de massa, sei lá, massa M, e que sobre ele é feita uma força de 25 newtons. Porém, essa força ela forma um certo ângulo com a horizontal, um ângulo de 60 graus. Aí você me pergunta, eu preciso encontrar a projeção dessa força que está no sentido do movimento. E qual que é essa projeção? F de x, né? Você sabe que é F de x. Então, eu posso colocar aqui exatamente a nossa projeção F de x. Você viu como a gente deduziu no vídeo anterior, no vídeo de teoria. Portanto, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que achar a potência que foi fornecida a esse movimento. Bom, a gente sabe que esse bloquinho ele se desloca 20 metros. 20 metros em 5 segundos. Significa também que o tempo decorrido em todo esse processo foi de 5 segundos. Bom, então você sabe que potência é o trabalho dividido pelo tempo, ou seja, trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Portanto, o nosso trabalho aqui vai ser quanto? A força, 25, vezes quem? Deslocamento, que é o quanto? 20 vezes o nosso cosseno, que é o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 é bem tranquilo, tá? É mesmo que dividir por 2, ou seja, multiplicar por 0,5. Então, se eu fizer essa multiplicação por 0,5 e dividir tudo por quanto? Por 5 segundos, eu vou já achar tranquilamente, sem muita dificuldade, a minha resposta. E você sabe qual é essa resposta? Somente basta dividir, ó. 5 corta com 20, ficando 4, ou seja, 25 vezes 4 dividido por 2, eu tenho 50 watts. Ou seja, 50 watts foi de fato o que foi fornecido durante aquele deslocamento, ou seja, 50 joules por segundo. Bom, essa é a nossa resposta, é uma questão bem simples, bem tranquila, para a gente terminar esse primeiro vídeo, porque depois vamos pegar questões um pouco mais difíceis, mais elaboradas, mais trabalhadas, mas eu te agradeço pela tua participação. Fiquem com Deus, assista nosso próximo vídeo que é sobre tipos de energia, energia cinética, potencial elástica, gravitacional e dentre outras, porque a gente vai ser muito feliz, traremos também questão do Enem e tudo mais para que você aprenda bastante. Então eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, até uma próxima. Se você quiser tirar um print desse quadro, ele é todo seu, então fiquem com Deus, vou lá, valeu, falou, não se esqueça de ir para o próximo vídeo, então é tudo nosso.